iniciar nessa aula a unidade 6, que é a terceira das unidades vinculadas ao equacionamento da dinâmica dos fluidos. Nós estudamos na unidade 4 as formulações diferenciais da dinâmica dos fluidos, nós estudamos na unidade 5 as formulações integrais e agora nós vamos estudar um outro bloco de fórmulas que vão nos auxiliar na resolução dos exercícios ou dos problemas, tanto usando a abordagem diferencial quanto a abordagem integral. Essa formulação é a chamada formulação empírica da mecânica dos fluidos ou da dinâmica dos fluidos. Esse termo empírico ele está vinculado aqui a um conjunto de fórmulas cuja origem veio a partir de ensaios de laboratório. Então, nós vimos nas formulações anteriores, da unidade 4 e 5, que elas foram baseadas em princípios físicos clássicos, né? Segundo a lei de Newton e o princípio de conservação de massa. A formulação empírica, ou as fórmulas empíricas que nós vamos aprender a partir de hoje, elas não vieram a partir de princípios físicos clássicos, mas vieram a partir de uma análise estatística rigorosa de centenas de experimentos realizados em laboratório. Então o pessoal foi para o laboratório, realizou uma série de experimentos e a partir desses experimentos eles chegaram a algumas conclusões sobre algumas fórmulas que nós vamos utilizar para nos auxiliar aí na solução dos nossos problemas. Antes da gente entrar na formulação empírica propriamente dita, nós vamos fazer aqui um paralelo entre as duas abordagens que vimos nas unidades anteriores, a abordagem diferencial e a abordagem integral. Bom, a formulação diferencial que foi estudada na unidade 4, nós vimos que trabalhamos com modelos que foram obtidos pela aplicação desses dois princípios físicos clássicos, né? O princípio de conservação de massa, segundo a lei de Newton, mas eles foram aplicados ali em elementos infinitesimais de volume de fluido, naqueles elementos de vol. Quando a gente faz a aplicação na formulação integral, nós continuamos com a aplicação do princípio de conservação de massa e também da segunda lei de Newton, mas em volumes macroscópicos de fluido, estudando ali o que nós chamamos de volumes de controle. Então, numa formulação a gente sai do de vol, que é aquele elemento infinitesimal, e indo para a formulação integral a gente passa a estudar volumes maiores, os volumes de controle. Na formulação diferencial, nós vimos que as equações, tanto a equação da continuidade quanto as equações de Navier-Stokes, que eram ali as equações de quantidade de movimento, né? Elas eram todas modeladas por equações diferenciais parciais. Chegamos até a comentar em determinada passagem das aulas que muitas dessas equações diferenciais parciais não têm solução analítica. E a resolução desses problemas dentro da abordagem diferencial acaba ficando vinculada ali a uma solução numérica computacional, né? Vimos que apenas alguns casos muito simplificados resultam em solução analítica. No caso da formulação integral, o escoamento ele é modelado por equações integrais. São equações um pouco mais simples de serem manuseadas, manipuladas matematicamente. Então a gente consegue manipular com maior facilidade essas equações e boa parte dessas equações integrais a gente consegue soluções analíticas. Muitas não, né? Algumas equações integrais, principalmente aquelas vinculadas a escoamentos transientes, que nós não estudamos aqui na mecânica dos fluidos, elas ainda requerem solução numérica. Mas boa parte das equações integrais, principalmente aquelas vinculadas a escoamentos em regime permanente, elas têm solução analítica. E com essas equações que a gente vem trabalhando, por exemplo, para calcular forças causadas pelo escoamento sobre singularidades, sobre paredes, sobre curvas, sobre comportas, etc. Na formulação diferencial, a gente tem um equacionamento mais completo e esse equacionamento ele permite estimar detalhes do escoamento, como perfis de velocidade, zonas de recirculação. A partir dos resultados de uma formulação diferencial, a gente consegue traçar linhas de corrente, então consegue-se visualizar o escoamento com mais facilidade. Nesses equacionamentos, nessas equações, as parcelas são todas consideradas, aquela parcela transiente, advectiva, gradiente de pressão, as parcelas difusivas que regulam o transporte de massa por mecanismo de difusão e os termos fonte-sumidor. Então são equações bastante completas.
né? Mas, conforme nós já sabemos, o custo disso é a dificuldade em solucioná-los, né? Elas proporcionam uma boa previsão dos escoamentos, mas em troca disso ela nos cobra um custo que é a dificuldade de solução. No caso da formulação integral, o equacionamento ele não é tão complexo assim, são equações mais simples, conforme nós falamos, né? Mas há uma certa perda nessa simplicidade de um certo detalhamento do escoamento. Por exemplo, dentro da formulação integral, nós não conseguimos prever esses perfis de velocidade. Nós estudamos, conforme vocês podem lembrar, apenas aquela velocidade média que ocorre ao longo da seção transversal. Então, essas zonas de recirculação, zonas onde há mais turbilhonamento, distribuição de tensões cisalhantes dentro de uma curva, por exemplo, esses são aspectos que a formulação integral ela não consegue prever, né? Mas, para efeitos de dimensionamentos, elas são formulações muito exatas. Nós perdemos alguns detalhes, mas em termos de dimensionamento de condutos, elas fornecem bons resultados, inclusive dimensionamento de blocos de coroamento, né? Aqueles blocos de ancoragem de curvas que nós comentamos, que às vezes é muito importante, principalmente em tubulações que transportam vazões muito grandes, que funcionam ali como condutos forçados e pressurizados, né? Então é preciso ali prever um bloco de ancoragem para tornar aquela curva mais rígida, impedindo ali que a tubulação se rompa naquele local em função da força causada pelo fluido sobre a tubulação dentro ali da curva. Essas forças, conforme sabemos, a gente calcula pelas equações de quantidade de movimento na forma integral. A formulação integral também, ela dá mais ênfase aos efeitos advectivos, que são os efeitos de velocidade, aqueles efeitos da velocidade média, né? Então, ela trabalha muito bem ali com a velocidade média, que representa o mecanismo advectivo de transporte de massa num escoamento, né? Vamos lembrar que a advecção é o transporte de massa, no caso, o transporte de massa de fluido, numa direção e sentido bem estabelecidos. E é a velocidade média na seção transversal quem vai nos dar essa direção e esse sentido bem estabelecidos. Então, os efeitos advectivos são bem trabalhados dentro da formulação integral. Porém, os efeitos difusivos, que representam aí a dissipação de energia, ou que nós chamamos de perda de carga, né, que é a dissipação de energia por unidade de peso de fluido. Então, isso reflete o efeito difusivo de um escoamento, os efeitos da viscosidade do fluido, né, que redunda em dissipação de energia, dificuldade de escoar. Então, esses efeitos difusivos, eles não são bem modelados pelas formulações integrais, tanto que nas nossas aplicações, as perdas de cargas elas eram calculadas como uma fração da carga cinética, né? Nós adotamos ali, por exemplo, numa curva, um coeficiente K de perda de carga, adotamos numa redução um coeficiente K de perda de carga, e multiplicamos esse coeficiente pela carga cinética do escoamento, pelo V ao quadrado sobre 2G. Então, a gente aproximava a perda de carga a partir de coeficientes. E é isso que nós vamos ver aqui dentro da formulação empírica. Uma vez que, aplicando a formulação integral, e aí a gente inclui até mesmo a equação de Bernoulli, os efeitos difusivos, eles são modelados por leis de resistência. E essas leis de resistência, elas vêm justamente de resultados experimentais, ou seja, dentro da formulação empírica. A formulação integral, quando comparada com a formulação diferencial, é mais aplicada na prática da engenharia, em problemas práticos, como problemas de dimensionamentos. Então, pessoal, esses problemas que vocês vão lidar no futuro, na vida profissional de vocês, dentro da área de hidráulica, como dimensionamentos de instalações prediais as mais diversas, de água fria, de água quente, de água pluvial, de esgoto, de instalações de incêndio, todas elas são abordagens integrais das equações. Da mesma forma, quando vocês forem dimensionar algum sistema de abastecimento de água, como por exemplo adutoras, sistemas de bombeamento, redes de distribuição de água, vocês vão trabalhar dentro da abordagem integral. E quando forem projetar algum sistema de coleta de esgoto, como redes coletoras de esgoto, também trabalharão na formulação integral. E quando forem projetar galerias de água pluvial, vocês também trabalharão dentro da formulação integral. A formulação diferencial, ela acaba sendo algo mais restrito a consultorias,
vamos dizer assim, um cálculo mais especializado para resolver um problema mais específico. Mas o problema corriqueiro do dia a dia do engenheiro, né, que são aqueles problemas de dimensionamento, eles são todos resolvidos aqui no âmbito da formulação integral. Mas tanto com a abordagem diferencial como pela abordagem integral, vai ser necessário algum tipo de informação adicional ou algumas informações adicionais. E essas informações adicionais, elas vêm justamente da formulação empírica. Principalmente quando elas estão se referindo às parcelas difusivas e aos termos fonte e sumidouro que aparecem nas equações diferenciais parciais. Alguma parte ou algum coeficiente dessas parcelas, tanto as difusivas quanto do termo fonte e sumidouro, são coeficientes que acabam advindo ali da formulação empírica, de fórmulas auxiliares obtidas a partir de laboratório. E, levando em conta a formulação integral, principalmente o cálculo das perdas de carga nos condutos, eles são modelados a partir de fórmulas de cunho empírico. E aí está justamente a importância e o nosso foco nessa unidade 6. Nós vamos, enfim, utilizar a formulação empírica para que ela nos auxilie a calcular a perda de carga nos condutos, certo? Se antes aplicávamos problemas entre duas seções transversais muito próximas, né? Aplicávamos ali a equação de Bernoulli entre uma seção transversal 1 e 2, e essa seção transversal era muito próxima. Agora, conhecendo a formulação empírica, a gente tem condições de aplicar entre seções distantes. Porque quando aplicamos entre seções muito próximas, nós podemos até dizer que a perda de carga pode ser desprezível, porque essa perda de carga ela vai depender muito do comprimento do conduto no qual o fluido vai escoar. Então, entre duas seções muito próximas, essa perda de carga ela tende a ser pequena. Nula ela não será, né? A perda de carga só é nula em duas situações. Ela só é nula quando o fluido está parado, né? Está em repouso, e aí não há movimento, então também não tem nem sentido em se falar em perda de carga, já visto que o fluido está em repouso. E a outra situação é uma situação que não existe na prática, a situação de fluidos ideais, fluidos que não têm viscosidade. Aí, nesses casos, a perda de carga é zero. Só que todos os fluidos reais são fluidos viscosos. E, enfim, a perda de carga ela sempre vai existir se existir movimentação de fluido. Ela pode ser pequena, quando os trechos analisados entre as duas seções são pequenas. Ela pode ser até desprezível, quando esses trechos estão muito próximos entre si. Mas zero, exatamente igual a zero, a perda de carga não será, certo? Então, nós vamos adotar agora a formulação empírica, vamos aprender as fórmulas empíricas para que a gente possa calcular a perda de carga verificada entre seções transversais distantes. Por exemplo, uma seção transversal de uma tubulação está situada a 100 metros de distância de outra, ou a 1 quilômetro de distância de outra, e assim por diante, certo? E nesses casos, como as seções estão distantes, essa perda de carga não pode ser desprezível mais. Então, vai ser nesse sentido, nesse foco, que nós vamos firmar aqui a nossa vista para aprender as fórmulas empíricas que vão nos levar ao cálculo das perdas de carga. Bom, então vamos ver inicialmente como que a gente consegue calcular a perda de carga em condutos. Inicialmente o que faremos aqui é uma simples análise dimensional para que a gente possa ver essa perda de carga, do que ela vai depender. Vamos imaginar que aqui nesse conduto, ele é um conduto que tem um comprimento L, certo? Nós vamos analisar aqui uma seção transversal, vamos chamar essa seção transversal de 1 e essa seção transversal de 2. Esse comprimento L ele já não é desprezível, então essas seções transversais 1 e 2 estão relativamente distantes entre si. Por essa tubulação vai escoar, por exemplo, uma vazão que vamos chamar aqui de Q, né? Então escoa aqui uma certa vazão Q. Essa vazão Q, quando dividida pela área da seção efetivamente ocupada pelo fluido, vai resultar numa velocidade média de escoamento, uma velocidade média na seção transversal. Essa tubulação, esse conduto, ele tem um diâmetro interno D. E nós vamos fazer uma análise, então, desse sistema, sempre perguntando a perda de carga verificada entre as duas seções, nós chamamos aqui de ΔH12.
essa perda de carga verificada entre as duas seções, que não é desprezível, ela vai ser uma função de quê? Vamos inicialmente colocá-la como função do comprimento do trecho estudado entre as duas seções, o comprimento do conduto entre as seções 1 e a seção 2. Será que esse comprimento do conduto entre as duas seções ele interfere no valor da perda de carga? Né? Será que o diâmetro da tubulação ele interfere no valor da perda de carga? E será que a velocidade média do escoamento no trecho entre 1 e 2 vai ser relevante para o cálculo da perda de carga? E será que tem mais alguém que é importante para o cálculo dessa perda de carga? Certo? Então, é esse tipo de pergunta que a gente vai ter que responder. A perda de carga, ela vai ser uma função de quem? Eu vou até escrever aqui, um ΔH, que vai depender desses valores e de mais alguns. Então, é esse tipo de resposta que a gente pretende chegar ao analisar esse nosso sistema. Para que a gente tenha um pouco mais de liberdade, eu vou abrir aqui um bloco de anotações para que a gente possa raciocinar melhor em cima dessa mesma figura. Bom, quando a gente chegar na equação final de cálculo dessa perda de carga, essa equação ela será chamada de equação de Darcy-Weisbach ou fórmula universal da perda de carga, certo? Então, estamos analisando aquela imagem onde a gente tem um conduto, duas seções transversais 1 e 2, por onde escoa uma vazão Q, resultando ali numa velocidade média de escoamento na seção transversal de V. A primeira coisa que nós vamos fazer, então, é perguntar essa perda de carga entre as duas seções. Nós vamos chamá-la aqui simplesmente de ΔH. Ela vai depender de quê? Do que vai depender a perda de carga verificada entre as duas seções. A primeira coisa que a gente vai analisar é a questão da unidade da perda de carga, né? Quando a gente trabalha dentro da equação de Bernoulli, a gente sabe que a unidade das parcelas da equação de Bernoulli é a unidade métrica. Então, o P sobre gama, que é a carga pesométrica, ela sai em metros. Se a gente substitui ali tudo no sistema internacional, né? A pressão em Pascal e o gama em Newton por metro cúbico. Então, o resultado disso aí vai ser metro. P sobre gama sai em metro. A carga cinética, o V ao quadrado sobre 2G, também sai em metro. Se a gente substitui a velocidade em metros por segundo e a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado, certo? Então, a carga cinética também sairá em metros. A carga potencial, então, nem se fala, porque ela é a altura em relação ao datum, ela já é dada em metros, e, consequentemente, a perda de carga, por ser uma parcela da equação de Bernoulli, ela tem que ser dada em metros também. Então, o que nós vamos tentar fazer? É relacionar a perda de carga com uma dessas cargas energéticas do escoamento. Nós estudamos três: a carga pesométrica, a carga cinética e a carga potencial. Será qual dessas três cargas a gente pode ter uma relação mais direta com a perda de carga? Dentre essas três cargas, aquela carga que vai nos dar uma relação um pouco mais direta é justamente a carga cinética, porque ela depende da velocidade média do escoamento. E vamos analisar, pessoal, quanto maior for a velocidade média do escoamento na seção transversal, maiores serão as tensões cisalhantes que as paredes da tubulação causarão sobre o fluido que escoa lá dentro. Aquelas tensões cisalhantes nas paredes que nós chamamos de tau zero. Então, quanto maior for a velocidade V, maiores serão as tensões cisalhantes que as paredes dos condutos causam sobre a massa de fluido que escoa dentro deles, certo? E quanto maiores forem essas tensões cisalhantes nas paredes, mais energia dissipada pelo escoamento, mais energia de movimento ela é perdida em calor ali dentro do escoamento. Então, o aumento da velocidade média do escoamento na seção transversal acaba resultando também no aumento das tensões cisalhantes. Então, nós podemos dizer que essa perda de carga entre as duas seções 1 e 2, que nós estamos chamando aqui simplesmente de ΔH, por efeito de simplicidade, ela vai ser diretamente proporcional à carga cinética, ao V ao quadrado sobre 2G, certo? Quanto maior for essa carga cinética, maior será essa perda de carga verificada entre os dois condutos. Tem dúvida aqui? A perda de carga ela deve ser proporcional, então, à carga cinética.
As outras dimensões que nós vamos analisar, as outras variáveis ou parâmetros que analisaremos aqui na sequência, são parâmetros geométricos, como o comprimento da tubulação, certo? Então, se o comprimento entre as seções 1 e 2 é um comprimento curto, essa perda de carga ela tende a ser pequena. Porém, se o comprimento entre as seções 1 e 2 for um comprimento longo, as seções 1 e 2 estiverem distantes entre si, essa perda de carga tende a ser maior. Vamos jogar números para a gente imaginar melhor isso. Vamos imaginar que entre a seção 1 e 2, a gente tenha 10 centímetros de comprimento só. Teremos ali uma perda de carga pequena. Agora, se entre a seção 1 e 2 nós tivermos 1 km de comprimento, obviamente a perda de carga sofrida ao longo desse 1 km, ou seja, aquela carga energética dissipada pelo escoamento ao longo de 1 km, é maior do que a carga energética que foi dissipada em 10 centímetros, que separariam ali as seções 1 e 2, certo, pessoal? Então, essa perda de carga, ela depende do comprimento das tubulações, do comprimento dos condutos. Então, nós podemos dizer que a perda de carga, ela também é diretamente proporcional a esse comprimento L, certo? Então, a perda de carga, ela vai ser diretamente proporcional ao comprimento L, comprimento do conduto, que divide as seções 1 e 2. A próxima variável geométrica que entra na análise é o diâmetro da tubulação. E esse diâmetro ele tem uma análise um pouco mais complicada do que em relação à carga cinética e em relação ao comprimento da canalização, certo? Então, nós vamos ter que recorrer um pouquinho lá na nossa unidade 1 para entender como que o diâmetro interno do conduto pode influenciar nesse tipo de solução. Então, eu vou fazer aqui dois esquemas para que a gente possa chegar a essas conclusões relacionadas aí com o diâmetro. Vamos imaginar aqui que a gente tem dois sistemas, um sistema com um diâmetro maior, aqui a parede de cima de uma canalização, por exemplo, essa parede aqui, ela está num tubo de diâmetro maior, né? Então nós temos aqui uma canalização, por exemplo, com um diâmetro maior, e por essa seção transversal, por essa canalização, vai passar uma vazão que nós vamos chamar de Q, certo? Então, uma vazão Q é uma vazão que escoará aí por esse conduto. Então, nós temos aqui uma vazão Q. Vamos fazer o mesmo experimento utilizando agora um conduto de diâmetro interno menor, né? Então, por esse conduto de diâmetro menor, eu vou diminuir aqui o diâmetro, a distância entre as paredes de cima e de baixo, por exemplo, certo? Então, temos aqui visivelmente uma tubulação de menor diâmetro, e por essa tubulação de menor diâmetro, nós vamos fazer passar por dentro dela a mesma vazão Q. Então, essa vazão Q que escoa por essa tubulação de diâmetro grande, vai ser a mesma vazão Q que escoa pela tubulação de diâmetro menor. É a mesma vazão Q que vai escoar entre as duas. Feito isso, nós vamos analisar duas seções transversais dentro de cada um desses condutos. Então, vamos pegar aqui a primeira seção transversal, pegar uma seção aqui entre a parede de baixo e a parede de cima, e vamos fazer uma análise do que ocorre com o perfil de velocidade entre essas paredes, ou seja, dentro dessa seção transversal V. No caso do tubo de diâmetro grande, a gente já sabe que em pelo menos dois pontos essa velocidade já é conhecida, são os pontos relacionados ali à parede, onde o fluido tem contato direto com as paredes. Sabemos que vale aqui a condição de não deslizamento entre fluido e parede e, obviamente, se as paredes do conduto elas estão fixas, são paredes fixas, o conduto não sai andando por aí, né? As paredes são fixas. Obviamente, a velocidade daquelas partículas de fluido que estão em contato com essas paredes, essas velocidades elas serão nulas. Bom, entre a parede de cima e a parede de baixo, nós teremos então um desenvolvimento de um perfil de velocidade, onde há a tendência das velocidades aumentarem à medida que nós nos distanciamos das paredes, certo? Tanto da parede de baixo quanto aqui da parede de cima. Então, as velocidades tendem a aumentar à medida que nós nos distanciamos da parede.
Se o escoamento é um escoamento turbulento, conforme a maioria dos problemas de engenharia civil, a gente já vem falando nisso, né? Os escoamentos em condutos, a maioria absoluta dos problemas são problemas de escoamentos turbulentos. Nós temos um perfil de velocidade média temporal, aquela velocidade média no tempo, né? Não da velocidade instantânea, aquela velocidade que a gente chama de U-bar, lá da unidade 3, que é calculada como sendo a integral da velocidade instantânea ao longo do tempo, o dt, tudo isso aí dividido pelo intervalo de tempo, nós vamos chamar esse intervalo de tempo de ΔT, que é o intervalo de tempo onde é feita a operação de média, certo? Então, o que nós vamos representar aqui nesses diagramas são os diagramas aqui da velocidade média temporal, a velocidade média no tempo. Para escoamentos turbulentos, essa velocidade média temporal tende a fornecer em condutos perfis achatados no centro, certo? É diferente da parábola que forma um bico, né? As velocidades médias temporais em condutos forçados, elas formam perfis achatados no centro. Então, a gente teria aqui um perfil de velocidade semelhante a esse, mas esse é o perfil de velocidade já da U-bar, da velocidade média temporal, certo? Então, nós estamos aqui com o perfil dessa velocidade média temporal. Obviamente, pessoal, se pegarmos esse perfil de velocidade e integrarmos ao longo do diâmetro desse conduto, aí sim a gente chega no valor da velocidade média do escoamento na seção transversal, certo? Então, se nós pegarmos aqui a média desse perfil de velocidade, ó, nós vamos chegar aqui numa velocidade média, vamos chamá-la aqui de V1, que é a velocidade que representa o escoamento global nessa seção transversal, a velocidade média nessa seção, certo? Tudo isso a gente já sabia. Vamos ver agora o que acontece no diâmetro menor, na tubulação de diâmetro menor. Em relação à condição de não deslizamento, ela continua valendo. Então, nas paredes, as velocidades dos fluidos são nulas. Ah, mas isso acontece também para escoamento turbulento? Claro, acontece também para escoamento laminar, para escoamento turbulento. A velocidade daquela partícula de fluido que está em contato com a parede é sempre a mesma velocidade da parede, certo? Vale ali a condição de não deslizamento. À medida que nós nos afastamos das paredes, há uma tendência então de aumentar a velocidade. E nós vamos verificar, pessoal, que nesse caso a velocidade média ela deverá ser maior do que no caso anterior. Por quê? Porque passa pelo conduto a mesma vazão do que no caso anterior. O caso anterior seria o caso com diâmetro maior, né? Vejam que as vazões são as mesmas, mas aqui nós temos uma área de seção transversal menor. Isso vai resultar numa velocidade média que deverá ser maior. Então, nós teremos aqui uma velocidade média nesse tubo de diâmetro pequeno, uma velocidade média V2, que ela é maior do que a velocidade média V1, certo? Então, nós teríamos aqui o valor da velocidade média nessa tubulação. Então, a conclusão que a gente chega é que o perfil de velocidade nessa tubulação de diâmetro menor é um perfil de velocidade que ele sai do zero e avança muito mais rapidamente para valores diferentes de zero, tanto da parede, a partir da parede de cima quanto a partir da parede de baixo, depois convergindo para aquele valor mais achatado, que seria o valor da velocidade média temporal. Então, os perfis de velocidade são diferentes dependendo dos diâmetros, levando para uma mesma vazão de escoamento as situações em que os diâmetros menores terão velocidades médias maiores, portanto, maiores velocidades máximas também no seu perfil de velocidade. Se nós aplicarmos tanto no primeiro caso, do tubo de diâmetro menor, quanto no segundo caso, a lei de viscosidade de Newton, vamos lembrar que a lei de viscosidade de Newton é aquela fórmula que nos permite calcular a tensão cisalhante no escoamento, tal é igual a μdu dy, por exemplo, certo? Veja que um escoamento, para sair de uma velocidade nula na parede e caminhar até uma velocidade máxima próxima do centro, ou numa região achatada, ele percorre um espaço, vamos dizer assim, ΔY, nessa situação. Aqui, para o escoamento sair da velocidade nula nas paredes e caminhar até uma velocidade máxima próxima do centro, ou da região achatada, o espaço ΔY percorrido é muito menor.
mesmo porque o diâmetro do tubo é muito menor, certo? Então, nós verificamos que, nesse segundo caso, esse gradiente de velocidade du, dy, se nós analisarmos aqui apenas o gradiente de velocidade, estamos dizendo que a viscosidade do fluido é a mesma nas duas situações, certo? O fluido aqui tem viscosidade μ e o fluido aqui também tem viscosidade μ, enfim, é o mesmo fluido, a mesma temperatura que está escoando nas duas tubulações. Isso vai nos dizer que esse desenvolvimento mais rápido, mais acentuado do perfil de velocidade, com a velocidade saindo de zero e chegando num valor máximo, num espaço de tempo muito menor e atingindo um valor máximo muito maior do que no caso anterior, vai nos levar a um gradiente de velocidade du dy, na situação 2, vamos chamar isso aqui de du dy2, maior do que o gradiente de velocidade du dy verificado na situação 1. Então, a conclusão que nós chegamos é que nessa situação 2, as tensões cisalhantes verificadas não só entre fluido e parede, esta zero, mas também entre fluido e fluido, elas são maiores do que as tensões cisalhantes verificadas no caso 1. Então, nós temos nessa situação de diâmetro menor, tensões cisalhantes maiores. Estão entendendo esse raciocínio até aqui, pessoal? Se as tensões cisalhantes são maiores, isso pressupõe que vai haver mais dissipação de energia no escoamento. Quanto mais cisalhamento, mais energia dissipada. Portanto, a perda de carga verificada no tubo 2, situação de menor diâmetro, ela será uma perda de carga maior do que aquela verificada no tubo 1, na situação de maior diâmetro, certo? Então, a conclusão que a gente chega é que o diâmetro das canalizações interfere no valor da perda de carga, só que interfere de uma maneira inversa. Ou, em outras palavras, podemos dizer que a perda de carga verificada nos condutos, ela é inversamente proporcional ao diâmetro desses condutos. Ou seja, ela é proporcional ao inverso do diâmetro dos condutos, certo? Então, fizemos a análise baseada em duas variáveis geométricas, o comprimento do conduto e o diâmetro do conduto, e uma variável de escoamento, que é a carga cinética, o V ao quadrado sobre 2G. Nós verificamos que a perda de carga ela é diretamente proporcional a essas três grandezas. E se ela é diretamente proporcional a essas três grandezas, nós podemos dizer que ela é proporcional ao produto dessas três grandezas, certo? Então, nós vamos fazer algo que a gente já vem fazendo, um raciocínio que a gente já vem fazendo aí, fizemos aqui na própria lei de viscosidade de Newton, quando estudamos essa fórmula lá na unidade 1, certo? Então, se a perda de carga ela é proporcional a três grandezas, ela continua proporcional ao produto dessas três grandezas. Portanto, ela é proporcional a L sobre D, que é L vezes 1 sobre D, vezes V ao quadrado sobre 2G. V ao quadrado sobre 2G, vamos lembrar, é a carga cinética. Tudo bem, pessoal? Está aqui? Bom, também a gente já vem fazendo isso há algumas unidades, né, trabalhando assim, transformando a nossa proporcionalidade numa igualdade, ou seja, transformando numa equação. Então, agora eu quero saber o valor numérico da perda de carga. Então, nós transformamos a proporção numa igualdade, e essa transformação da proporção numa igualdade, ela é obtida de forma mais trivial, multiplicando o segundo membro por uma constante. Então, nós temos aqui uma constante, que vai multiplicar o LD V ao quadrado sobre 2G. LD vezes V ao quadrado sobre 2G. Tudo bem, pessoal? Está aqui? Essa constante ela vai receber um nome, e esse nome ela recebe na literatura internacional de mecânica dos fluidos, não só na literatura nacional. Ela vai ser chamada de F minúsculo, certo? Então, na maioria dos livros, essa constante ela é chamada de F minúsculo. Alguns livros, alguns mais antigos, normalmente chamam de K, essa constante K. Mas nós vamos chamar aqui o K de outra coisa que a gente vai estar um pouquinho mais para frente. Essa constante, então, ela receberá aqui o título ou nome de F minúsculo, certo? Então, a fórmula ela é reescrita da seguinte maneira, ó, ΔH, que é a perda de carga verificada entre duas seções, ela é igual a F, vamos deixá-la aqui a mesma cor verde, para lembrar que esse é o nome da constante, F, que vai multiplicar o LD vezes o V
ao quadrado sobre 2G. E é a partir dessa fórmula relativamente simples que nós vamos calcular a perda de carga nos condutos. E é uma fórmula simples, mas é uma fórmula, por incrível que pareça, forte. Tanto que ela é chamada aqui de fórmula universal da perda de carga. Fórmula universal da perda de carga, vamos substituir, certo? Ou equação de Darcy-Weisbach. Então vamos anotar aqui, ó, essa é a equação de Darcy-Weisbach. Tem dúvida até aqui, pessoal? Essa aqui acho que tem 2 S. Weisbach, ou fórmula universal da perda de carga. Ela recebe esse nome de fórmula universal porque ela pode ser aplicada para calcular a perda de cargas tanto em condutos forçados, que é a análise que a gente está fazendo aqui, né? Mas vale também para condutos livres, vale também para escoamentos externos. Então, ela vale para uma série de situações onde se deseja calcular essa perda de carga. Daí o nome universal, certo? Vamos chamá-la simplesmente ali de fórmula universal da perda de carga. Então, a partir dessa equação, a gente consegue calcular a perda de carga nos condutos. Vamos lembrar que L, vamos deixar isso aqui anotado, é o comprimento do trecho analisado, tá? Então, L é o comprimento do trecho analisado. Dado em metros, né, no sistema internacional. Eu sempre friso isso aqui, vamos deixar bem destacado aqui o comprimento, porque a gente não pode confundir comprimento por distância, né? Então, se eu falar assim, o L é a distância no trecho analisado entre a seção 1 e 2. Pode ser e pode não ser. Quando a gente fala em distância, a gente está falando em coordenadas planas, né? Lembra lá da geometria analítica, quando a gente pega um ponto de coordenada xy, outro ponto de coordenada xy, aí para calcular a distância entre elas, a gente tira a raiz quadrada da diferença ao quadrado das coordenadas x e y, né? Aplicando ali o teorema de Pitágoras. Então, a distância ela é plana, certo? E o comprimento, ele não é plano, ele pode levar em conta desenvolvimentos verticais dos condutos. Para a gente dar um exemplo, vamos fazer um esquema para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos imaginar que a gente tem aqui um trecho analisado desse conduto aqui. Ó. Aqui o trecho entre a seção 1 e a seção 2. Então, teríamos aqui a seção 1, aqui a seção 2, passa dentro dessa tubulação aqui uma vazão que vai resultar em velocidades médias lá, etc. Certo? Se nós analisarmos geometricamente essa figura, pegarmos aqui a distância da seção 1 até a seção 2, a distância plana, né, medida ali com aquela fórmula da geometria analítica, que nada mais é do que o teorema de Pitágoras, a distância entre as seções 1 e 2 vai ser esse valor aqui, ó, essa medida. Certo? Essa é a distância entre as seções 1 e 2. Estamos considerando aqui um desenvolvimento vertical da tubulação, tá, pessoal? Aqui teríamos o eixo X, que seria, nesse exemplo, um eixo horizontal. Seria o eixo horizontal. E o eixo Z, que seria o eixo vertical, né? Os eixos perpendiculares. Aqui o eixo Z seria o eixo vertical. Então, a gente está vendo o perfil dessa tubulação, né? Então, o eixo Z é o eixo aqui vertical, tá? Então, é nesse plano que nós estamos analisando. Então, essa distância aqui, ó, essa medida, é nada mais do que a distância. Distância entre as duas seções 1 e 2, certo? Não é essa distância que é o L da equação de Darcy-Weisbach. O L da equação de Darcy-Weisbach é o comprimento do conduto, certo? Então, seria efetivamente o comprimento que o conduto tem, esse comprimento L aqui do conduto entre as duas seções transversais, entre a seção 1 e 2. Percebam, então, que o comprimento L tende a ser maior do que a distância entre as duas seções.
certo? Então, é sempre o comprimento do trecho analisado que entra na equação, não a distância entre as duas seções, certo? O D é o diâmetro interno da tubulação, vamos deixar anotado ali, também dado em metros, né? Então, D é dado em metros. D é o diâmetro, sempre trabalhando ali com o diâmetro interno, tá? É onde o fluido passa, né? O fluido entra em contato com as paredes internas da canalização, da tubulação. Então, é o diâmetro interno. Diâmetro interno do conduto. Então, para fazer a entrada nessa forma, obviamente, nós vamos entrar ali com diâmetro em metros dentro da unidade do sistema internacional. O V ao quadrado já foi dito, é a carga cinética do escoamento no trecho. Vamos deixar isso aqui anotado. V ao quadrado sobre 2G. Só ajeitar esse 2 aqui que ficou escorrido. V ao quadrado sobre 2G é a carga cinética do escoamento. Ou a carga cinética no trecho. Carga cinética, conforme nós sabemos, é dada em metro. Então, nesse sentido, esse F que vai aparecer aqui na equação, esse valor novo, esse F que nós vamos destacar aqui dentro da equação, ele deve ser um valor adimensional. Porque se o L é em metros e o D em metro, metro dividido por metro fica sem dimensão. O V ao quadrado sobre 2G é metro. Então, o F tem que ser adimensional para que a perda de carga seja dada em metros, certo? Então, esse fator, que é nada mais do que a constante de proporcionalidade da equação, é o que nós chamamos de fator de cisalhamento, tá? Então, nós temos aqui o F, que é chamado de fator de cisalhamento. É o fator de cisalhamento do conduto, ou também chamado de fator de atrito, fator de cisalhamento ou de atrito. Vou fazer aqui uma observação em relação a esse nome. Livros mais antigos normalmente chamam o F aí de fator de atrito, certo? Mas o termo atrito, ele fica mais vinculado àquele contato com o movimento entre frações sólidas. Então, um atrito de um bloco sobre uma parede, por exemplo, né? De um bloco cerâmico, de um tijolo sobre uma parede. Então, o termo atrito está mais vinculado a esse contato, a essa fricção entre elementos sólidos. Quando a gente fala de fricção entre fluido e sólido, é mais comum a gente usar o termo cisalhamento. Não é que seja errado usar o termo atrito, mas é que na literatura mais atual, o pessoal está optando por usar o termo cisalhamento, justamente por o termo atrito remeter a contato entre sólidos. E o que nós estamos falando aqui é o contato entre fluido e sólido, certo? Então, nós vamos optar por usar o termo fator de cisalhamento entre o fluido e a parede, tá? Fator de cisalhamento entre o fluido e a parede nesse tipo de escoamento. Tudo bem, pessoal? Dúvida aqui? Ele é, portanto, um valor adimensional. Nós podemos, dessa equação de Darcy-Weisbach, da fórmula universal da perda de carga, passar também aqui o L dividindo a perda de carga, certo? Quando a gente passa o L dividindo a perda de carga, nós vamos chegar num valor que é conhecido por perda de carga unitária. Então, vamos anotar aqui essa observação também. O valor ΔL sobre H, ou desculpe, ΔH sobre L, onde nós pegamos ali o comprimento, né, do trecho analisado, passamos aqui dividindo a perda de carga, isso aqui vai ser chamado de J. Alguma literatura chama de J maiúsculo, outra de J minúsculo. Vamos chamar isso aqui de J minúsculo. E esse J minúsculo é a perda de carga unitária, certo? Vamos anotar aqui, ó, perda
de carga unitária. Ou perda de carga por unidade de comprimento de tubulação. Veja que a perda de carga está dividida pelo comprimento da tubulação, certo? Então, seria a perda de carga por unidade de comprimento da tubulação. Então, se nós analisarmos dimensionalmente esse J, essa perda de carga unitária, a gente vai ver que ela tem uma unidade dimensional, né? Porque seria a perda de carga dividido pelo comprimento, ou seja, metro, algo em metro, que é a perda de carga, dividido por algo em metro, que é o comprimento do conduto. Então, seria metro por metro, tá? Ela é uma dimensional, mas normalmente a gente utiliza a notação metro por metro. Então, o J aqui, ó, normalmente a gente usa lá em metros por metro, para a gente saber quanto de carga energética foi perdida ao longo de 1 metro de tubulação. Se eu falar assim, a perda de carga unitária é de 0,1. A gente fala, mas 0,1 o quê? A gente fica meio sem imaginar o que é esse 0,1, certo? Mas se nós citarmos o exemplo que a perda de carga unitária é 0,1 metros por metro, ó, vamos colocar aqui esse exemplo. Se a perda de carga unitária num determinado trecho ela é igual a 0,1, aí a gente adota a unidade, metros por metro, significa que há, em 1 metro de tubulação, a dissipação de 10 centímetros de carga energética, certo? Então, 10 centímetros, ou 0,1 metros de carga energética, é dissipada ao longo de cada metro daquela tubulação, certo? Podemos até anotar isso aí, essa interpretação. 10 centímetros, essa seria a interpretação física desse valor, né? 10 centímetros de carga energética do escoamento são dissipados, então 10 centímetros são dissipados a cada metro de tubulação. Certo? Então, essa seria a interpretação física para o termo J, que nós chamamos de perda de carga unitária. Nós podemos dar ao J também uma outra interpretação física. O J ele é equivalente à declividade da linha de energia. Tá? Então, o J ele equivale à declividade da linha de energia de um escoamento. Declividade da linha de energia no escoamento. Vamos lembrar ali da equação de Bernoulli, né? Onde nós temos um determinado trecho de tubulação e a gente sabe que a linha de energia ela vai decair ao longo do escoamento porque vai existir perda de carga entre duas seções transversais consecutivas, uma de montante e uma de jusante, certo? Essa perda de carga dividida pelo comprimento da tubulação é a declividade da linha de energia, ou seja, é a própria perda de carga unitária. Tá? Então, fisicamente, a perda de carga unitária ela é equivalente à declividade da linha de energia de um determinado escoamento, certo? Então, são esses aí os elementos da equação de Darcy-Weisbach, da fórmula universal da perda de carga, mas o nosso problema ainda não está finalizado. Vou trazer aqui a fórmula universal para baixo para que a gente possa analisá-la melhor. Ficou dúvida até aqui ou está tranquilo? Podemos seguir? Beleza, então vamos trazer aqui a equação para cá. Veja que ao analisarmos essa equação, nós relacionamos a perda de carga no escoamento, a perda de carga ela passou a ser relacionada, né? Ela torna-se aqui uma função do comprimento do trecho, L. Ela torna-se uma função do diâmetro do conduto, D.
ela torna-se uma função da própria velocidade média do escoamento ou da carga cinética do V² sobre 2G. Mas deixamos de lado alguns fatores que também podem interferir na perda de carga conduto. Dentre esses fatores, nós citamos um que é fundamental e que não apareceu nessa equação, mas que deveria aparecer. Quem é ele, pessoal? Qual é aquela propriedade dos fluidos que está vinculada à dificuldade que um fluido tem a escoar? É a viscosidade do fluido, certo? Obviamente que fluidos mais viscosos escoam com mais dificuldade do que um fluido menos viscoso. Se por acaso nesse conduto, em qualquer um desses condutos, nesse conduto aqui mesmo, a gente forçasse a passar água com uma vazão Q e forçássemos a passar, por exemplo, uma tinta óleo viscosa com a mesma vazão Q, qual dissiparia mais energia? Para escoar com a mesma vazão Q, aquele fluido mais viscoso, no caso a tinta óleo, dissiparia mais energia. Ela teria uma dissipação de energia maior, porque ela tem uma viscosidade maior. Então, dentre esses fatores, a viscosidade do fluido não aparece e deveria aparecer. Então, há uma série de fatores aqui que deveriam entrar e que acabam não entrando, pelo menos nessa forma original da equação de Darcy-Weisbach, da fórmula universal da perda de carga. Então, como que nós vamos fazer para inserir ali dentro, por exemplo, o efeito não só da viscosidade, mas também o efeito da massa específica do fluido, né? Então, fluidos de massas específicas diferentes devem escoar com maior ou menor facilidade. Então, alguns parâmetros dos fluidos deveriam entrar nessa equação, como a viscosidade dinâmica, por exemplo, como a massa específica do fluido. Esses fatores devem interferir também na perda de carga. Além disso, existe outro fator, que é um fator de característica geométrica também, que não foi abordado aqui, que é o que nós chamamos de rugosidade das tubulações. Vamos imaginar que a gente pegue ali um certo conduto, tá? Então vamos imaginar que a gente tem aqui um conduto. Vou fazer aqui um esquema rápido dele. Um trecho de um conduto, tá? E nós vamos fazer uma análise detalhada da região próxima de uma das paredes. É como se nós pegássemos aqui uma região próxima dessa parede inferior, mas pode ser da superior também, não tem problema nenhum, e a gente fizesse aqui uma análise dessa região. Esse nosso conduto ele tem diâmetro interno D, tá? Então D é o diâmetro interno desse conduto. Mas se nós fizermos uma análise microscópica rigorosa da região das paredes, nós vamos perceber que as paredes desse conduto, elas têm do lado de dentro uma série de rugosidades, ela tem imperfeições internas. Por mais bem acabado que esse tubo seja, porque a maioria deles tem origem industrial, né? O processo de fabricação é um processo industrial que lhes confere um acabamento melhor, mas por mais bem acabado que esse tubo seja, ele tem saliências, asperezas do lado de dentro das suas paredes, certo? Essas asperezas podem ser da ordem de centímetros em casos mais exagerados, mas normalmente cai na ordem de milímetros, às vezes muito poucos milímetros, né? Então, essas asperezas internas, a altura dessas asperezas internas é o que nós chamamos de rugosidade da tubulação, né? Um termo que nós vamos chamar aqui de epsilon, certo? Seria a altura máxima aqui dessas asperezas internas. Então, seria essa altura aqui das asperezas internas, a altura dessas saliências do lado de dentro da tubulação, tá? Então, isso aqui nós vamos chamar, então, de rugosidade. Então, vamos anotar aqui. O epsilon é o que nós chamamos de rugosidade absoluta dos condutos. Certo? É a altura das asperezas internas verificadas ali dentro do conduto.
Essa parte verde aqui, ó, um verde mais claro, é a parede externa do conduto, tá? Então, seria a parede externa do conduto. Então, aqui a gente estaria do lado externo, do lado de fora do conduto, e aqui do lado interno do conduto, por onde o fluido escoa, certo? Então, o fluido vai escoar lá pelo lado de dentro, né? Então, o fluido vai escoar aqui pelo lado interno do conduto. Percebam que, ao passar pelo lado interno do conduto, essa altura das asperezas pode interferir, essa rugosidade ela pode interferir no escoamento, causando maior tensão cisalhante nas paredes. Vamos lembrar das tal-zero, aquelas tensões cisalhantes que são verificadas entre o fluido e parede, né? Então, o fluido escoa, por exemplo, da esquerda para a direita, mas surgirão tensões cisalhantes entre fluido e parede. Vamos imaginar que aqui esse é o sentido de escoamento do fluido, aqui com a velocidade média do escoamento, né? Então, as paredes tenderão a segurar esse fluido. E quanto maiores forem as rugosidades internas desse conduto, ou seja, quanto mais ásperas forem as paredes internas, maiores tenderão a ser essas tensões cisalhantes. Vocês conseguem enxergar isso? Quanto mais lisa for a parede interna, menores tendem a ser as tensões cisalhantes. Agora, quanto mais ásperas forem as paredes internas, portanto, quanto maiores as rugosidades, maiores tenderão a ser as tensões cisalhantes entre fluido e parede. E com o aumento das tensões cisalhantes entre fluido e parede, quem aumenta, pessoal? A perda de carga, o escoamento, certo? Então, há essa variável geométrica, que é a rugosidade absoluta do conduto, que de fato interfere bastante no valor da perda de carga, certo? E, portanto, essa rugosidade dos condutos é uma variável que também deveria entrar no nosso equacionamento da perda de carga, porque ela interfere também na perda de carga verificada nas tubulações, certo? Então, nós vamos, a partir daqui, inserir o efeito dessas propriedades do fluido, que são a viscosidade e a massa específica, e embutir o efeito dessa propriedade da tubulação, que depende, na realidade, de fatores como processo de qualidade, né? Controle de qualidade na fabricação, que depende de fatores como material, porque dependendo do tubo a gente tem rugosidades diferentes, que depende de fatores como eventuais revestimentos internos que são inseridos do lado de dentro da tubulação, que depende de fatores como, por exemplo, a idade da tubulação, né? Existem algumas tubulações, principalmente tubulações metálicas, como tubos de ferro fundido, tubos de aço, que com o passar do tempo elas vão tendo a sua rugosidade interna aumentada pelo fato de sofrerem ali processos, às vezes corrosivos, às vezes processos de oxidação, por exemplo, certo? Então, há esses efeitos temporais que podem causar modificação na rugosidade dos condutos. Aumentando a rugosidade, a perda de carga tende a aumentar. Então, a idade dos condutos também acaba influenciando no valor da perda de carga. Além do que, o próprio material de que é feito o conduto, né? Ele interfere bastante no valor da perda de carga. Então, o efeito, por exemplo, do material, se o tubo é de plástico, que em geral são tubos lisos, tubos de PVC, ou se o tubo é um tubo metálico já velho, é um ferro fundido já oxidado, né? Esse epsilon ele está ali para levar em conta o tipo de material de que é feito o conduto, certo? Então, ele também vai ser embutido na fórmula universal da perda de carga. Mas não vão ser embutidos diretamente dessa maneira, nem o μ, nem o ρ diretamente, nem o epsilon diretamente. O que nós vamos embutir na fórmula universal, na realidade, é o número de Reynolds do escoamento, porque o número de Reynolds ele consegue relacionar tanto o ρ quanto o μ, certo? Então, ele relaciona tanto a viscosidade do fluido quanto a massa específica do fluido. Vamos lembrar que para escoamentos em condutos forçados, o número de Reynolds é igual à velocidade média do escoamento vezes a dimensão característica. Cada escoamento tem a sua dimensão característica para efeito de cálculo do número de Reynolds. No caso de escoamentos em condutos forçados, a dimensão característica é o diâmetro interno do conduto, certo? Então, é sempre o diâmetro quando a gente fala em condutos forçados, é o que a gente está analisando aqui, tá? Dividido pela viscosidade cinemática do fluido, o Ni. Mas vamos lembrar que a viscosidade cinemática é igual à viscosidade dinâmica dividido pela massa específica, né? Então, a viscosidade cinemática
é igual ao μ sobre ρ. Portanto, esse número de Reynolds ele pode ser calculado como sendo o produto da massa específica pela velocidade média do escoamento, pelo diâmetro interno do conduto, no caso de condutos forçados, dividido pela viscosidade dinâmica do escoamento. Nesse sentido, tanto o efeito da massa específica quanto da viscosidade dinâmica são contemplados no número de Reynolds. Então, nós vamos escrever que essa perda de carga ela vai ser uma função do número de Reynolds do escoamento, que contempla relações entre a viscosidade dinâmica e a massa específica. Certo? Então, o número de Reynolds ele vai entrar para substituir esse fator. Outro fator que entrará aqui na equação não vai ser o epsilon diretamente, mas a relação entre o epsilon e o diâmetro interno. Então, se nós pegarmos aqui a rugosidade absoluta do conduto e dividirmos pelo diâmetro interno do conduto, isso nos gera uma variável chamada de rugosidade relativa do conduto. Então, nós temos aqui uma rugosidade relativa. O que nós fazemos aqui, na realidade, é normalizar a rugosidade pelo diâmetro do conduto. Veja que são as mesmas dimensões métricas, né? A rugosidade dada em metros, né? Porque é a altura de asperezas internas, e o diâmetro do conduto dado em metros. Ou podemos até pensar de forma mais prática, como as asperezas internas do conduto são muito pequenas, microscópicas em geral, essa rugosidade ela é dada, na realidade, em milímetros. E o diâmetro entraria em milímetro, então seria milímetro por milímetro, o que geraria aí um valor adimensional, certo? Então a rugosidade relativa do conduto é um valor adimensional. Normalmente a rugosidade absoluta do conduto ela é dada em milímetros, pelo fato das asperezas serem muito pequenas, conforme nós falamos. Essa aqui é uma visão microscópica da parede interna do tubo, tá? A rugosidade relativa do conduto ela é um adimensional, então é sempre um adimensional. Valor adimensional. Percebam, pessoal, que quanto maior for a rugosidade relativa, maior é a altura das asperezas internas em relação ao diâmetro interno. Ou seja, se a rugosidade relativa é grande, se nós temos uma rugosidade relativa epsilon sobre d grande, né? Se nós pegarmos aqui o epsilon sobre d e aumentarmos esse epsilon sobre d, significa que essas asperezas internas elas são muito grandes em relação ao diâmetro interno do conduto, ou seja, há um maior bloqueio da tubulação em função da rugosidade das paredes, certo? Então, quanto maior o valor de epsilon sobre d, mais bloqueado está o lado de dentro da tubulação, que é por onde o fluido vai passar, certo, pessoal? Então, quanto maior esse epsilon sobre d, maior deverá ser a perda de carga. Então, o epsilon na nossa relação, ele não entra diretamente aqui na fórmula, vai entrar a rugosidade relativa. Então, nós vamos substituir ali o epsilon sobre d dentro da equação. Agora, onde o número de Reynolds e o epsilon sobre d deverão aparecer nessa equação? A gente não pode simplesmente pegar a equação aqui de Darcy-Weisbach e multiplicar pelo número de Reynolds e multiplicar pelo epsilon sobre d. A gente está fazendo uma loucura se fizermos, isso tem nada a ver, certo? Aonde eles serão embutidos? Tanto o número de Reynolds quanto o epsilon sobre d. Eles vão ser embutidos justamente aqui, ó, no nosso fator de cisalhamento. Então, o fator de cisalhamento do escoamento, ele não é um valor tão constante assim, né? O F do escoamento é 0,1, é 0,01, é constante se for água, é constante se for óleo. Não é assim que nós raciocinamos com o F. O F, ele é, na realidade, um fator que depende de outras variáveis. Depende de quais variáveis? Do número de Reynolds e da rugosidade relativa da tubulação, certo? Então, nós vamos dizer que o fator de cisalhamento que aparece lá na equação de Darcy-Weisbach, na fórmula universal, ele é, na realidade, um fator que depende do número de Reynolds e que depende da rugosidade relativa da tubulação. Justamente a relação entre esse fator de cisalhamento e o número de Reynolds e a rugosidade relativa
é algo que nós vamos procurar buscar agora, porque dependendo do valor do F, a gente terá perdas de cargas maiores ou menores, certo? Então, em linhas gerais, o cálculo da perda de carga em condutos, ele passa inicialmente pelo cálculo do fator de cisalhamento F, a partir do número de Reynolds e da rugosidade relativa da tubulação. Então, obtemos o número de Reynolds, obtemos a rugosidade relativa da tubulação, calculamos o fator de cisalhamento. Com o fator de cisalhamento calculado e conhecido, a gente entra na fórmula universal e, finalmente, conseguimos estimar o valor da perda de carga entre duas seções transversais. Certo, pessoal? Então, mais ou menos a nossa linha de raciocínio geral será essa. Primeiro, calcular o fator de cisalhamento, depois calcular o ΔH. E, vamos dizer assim, não há tanta dificuldade matemática na aplicação aqui da formulação empírica, mas se existe algum ponto onde ela fica mais trabalhosa um pouco, esse ponto onde ela fica mais trabalhosa um pouco fica na solução do F, do fator de cisalhamento, certo? Daqui a pouco nós vamos ver aqui algumas expressões que foram obtidas em laboratório e que vão nos permitir calcular esse fator de cisalhamento. Beleza, pessoal? Então, dessa maneira, nós temos aí o equacionamento que compõe a fórmula universal da perda de carga.